Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, amados. Já estão entrando, já estão aí prontos para participar do culto. Boa noite, irmãos em Cristo Jesus. Iniciamos este culto online hoje, quando vamos participar da ceia do Senhor. E é um prazer estar com você que está entrando aí, os amados irmãos em Cristo Jesus já estão entrando aí. Olha, a Cassimeire, a primeira hoje foi a Tati Miller. Olha só! Cassimeire, Stephanie Barroca, Sueli Pádua, Valdirene Espereta, Glória a Deus. O Igor, Alessandro Luiz Ferreira, Natália Berton, Pastor Elizabeth, você está aí? Tô aqui, deixa eu dar um ok aqui. Maiara Rosa Alves, Denis Pierre, Deus abençoe nosso irmão Denis, Fernando Miller, Anderson Passos, Sueli Pádua, Monique Moraes, Fábio Vicelli, até o Fábio está aí. A paz, boa noite, pastor Denis. Boa noite, querido. Boa noite, pai e mãe. Fábio. Boa noite, meu filho. Boa noite, pastores. Paz. Ele está aqui do lado. Ivânia Freitas Barbosa, Jonatas Vitor, Andrei, Len, Eliane Silva, Leila Caetano, boa noite, pastores, boa noite, irmã Leila, boa noite, nosso irmão Reubi, a todos os que estão entrando, sejam bem-vindos nessa live. Sim, esse sino é lindo, bem. Coloca um pouquinho Jerusalém, mais alto para eles ouvirem, um pouquinho, só para eles ouvirem. Olha lá. Depois abaixa. Jerusalém, né? Cidade Santa, morada do Senhor. É muito lindo mesmo esse hino. Lindo, perfeito. Se você puder abaixar para você ouvir, você abaixa, que vale a pena você ouvir esse hino aqui com a voz de Jessé. Quem é Jessé? Jessé, ele era convertido. Sim. Ele era uma pessoa convertida e depois, infelizmente, ele veio a falecer. Ele gravou algumas músicas seculares, mas antes da sua morte, ele teve assim um reconciliamento com Deus e eu acho, né, na minha opinião, uma das melhores vozes que existiu no meio gospel, no meio secular. A voz dele é tremenda, né? Foi assim um talento que Deus deu para ele. É para você ouvir um pouquinho aí, ó. Maravilhoso. Oh, glória a Deus. Eu acredito que no céu são hinos assim, sabe? Impactantes. E nós vamos lá cantar. O nome de Jesus. Nós vamos estar cantando, glorificando a Deus, né? Glória a Deus. Porque toda honra, toda glória seja dada a Ele. Aleluia. Eu quero agradecer, fazer um agradecimento aqui, irmão, ao nosso irmão Joaquim da banda. Sim. Vocês estão vendo duas bandeiras aqui, uma do Brasil e uma de Israel. Essas bandeiras foi o nosso irmão Joaquim que me deu de presente essa bandeira aí. Eu acho assim, o máximo, né? Foi lindo essas bandeiras aí, graças a Deus. Um presente assim maravilhoso que ele me deu e já estou usando aquilo que ele me deu de presente. Aqui representando o povo de Deus, Israel, né? A nação escolhida. E aqui a nossa nação amada, o nosso Brasil amado, do qual hoje nós vamos estar orando pelo nosso país e orando também pela paz de Israel. Amém? Que bom, né?
Aleluia. É gostoso ganhar um presente assim, que Nossa, fica feliz. maravilhoso, Né? maravilhoso. E ele me deu, eu comprei 2 bandeiras, uma do Brasil grande e uma de Israel. Eu comprei para mim. Aí quando eu fui lá para buscar as bandeiras, ele me deu de presente essas 2. Para mim foi um presente maravilhoso, né? Aqui a bandeira de Israel e a do nosso país. Muito Deus obrigado, abençoe, viu, muito irmão obrigado, Joaquim? irmão Joaquim, que Deus abençoe você, viu? No nome do Senhor Jesus. Amém. Lindo presente. Muito obrigada, viu, irmão Joaquim? Deus abençoe o senhor aí e a sua família. Queridos, eu quero dar uma boa noite para a Igreja do Evangelho Quadrangular, que está em Engenheiro Coelho. Meus amores, que saudades de vocês. Fico muito feliz que a gente tem essa tecnologia para podermos estar juntos participando da ceia. Sejam todos muito bem-vindos e todas as pessoas, mesmo se você não congrega conosco em Engenheiro Coelho, nem mora em Engenheiro Coelho, seja de qualquer lugar que você esteja, qualquer cidade ou país, né? Porque nós temos pessoas da Espanha, dos Estados Unidos, nós temos pessoas de vários lugares que nos assistem. Seja bem-vindo, você é muito bem-vindo conosco aqui e que hoje você participe da ceia. Se você precisa fazer um concerto, faça um concerto hoje. É a sua oportunidade hoje de fazer um concerto na sua vida e participar da ceia. E você, meu querido, que vai assistir depois, não ao vivo, seja muito bem-vindo também, que você possa assistir esse culto e será abençoado em nome de Jesus. Agora também estamos no YouTube, já passamos da casa dos 100 lá, 100 glória. e 110, né? Quando termina aqui, nós postamos no YouTube. Muitas pessoas assistem pelo YouTube. Quando a gente tiver assim uma quantidade assim razoável, então a gente vai começar a transmitir também pelo YouTube. Mas por enquanto a ferramenta Facebook ela está nos atendendo, então nós vamos continuar transmitindo. Enquanto não voltamos para os cultos, nós vamos ter as mensagens através online, né? Os cultos online. E eu sei que está uma bênção para você, porque eu vi aqui a nossa irmã Ana Clara, ela escreveu: boa noite, pastores. Muito feliz por participar de mais uma Santa Ceia. Glória a Deus, sabe, irmãos? O cristão não pode esquecer desse momento. Se eu pudesse, eu participava da ceia todos os dias. Com certeza. Quem pôs uma vez por mês aí são os homens. A gente pode participar da ceia todos os dias. Todos os dias nós podemos participar. Mas não fica assim, fica uma coisa mais rotineira, né? Mas é tão bom nós lembrarmos do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Foi um sacrifício. O sacrifício de Jesus foi para a nossa libertação. E hoje o tema da nossa mensagem é essa. Porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós seremos livres. Nós somos livres em Cristo Jesus, né? Aleluia. Então, nós vamos, nesse momento, vou abaixar um pouquinho Agora aqui, não sei abaixar. como que tá lá, né? O som lá tá bom? Então, o Fábio lá, que é o nosso controlador aqui, ele falou que o som tá bom. Então, se o som tá bom, no dia de nós vamos ceia, estar assim. nós temos o apoio do nosso filho, né, que nos ajuda a preparar tudo aqui. A minha nora me ajudou a arrumar aqui e as crianças estão tudo lá no quarto assistindo. Você pegou o kit da ceia? Não pegou? Se não pegou, arruma aí um suco de uva, um pedaço de pão, Isso. que depois nós vamos consagrar e você pode participar. Nós estamos entregando, hoje já não dá mais, né? Já Mas entregou entregou hoje. esta semana, quarta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, aqui até às 18h30, a ceia, para você poder participar juntamente conosco.
Se isso se prolongar mais um mês, não sabemos, saiba que nós temos o kit da ceia para atender você, tá bom? Muito bem. Amados, eu vou pedir para a pastora fazer uma oração. Sim, querido. E nós vamos já de imediato entrar na palavra de Deus, que hoje nós temos que trazer a palavra, fazer a ceia. Também vamos orar pelos aniversariantes do mês, né? Sim. Vamos estar orando. Sim. Então eu vou pedir para a pastora orar. Feche os teus olhos aí, eleve teu pensamento em oração a Deus agora. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos, abençoa todo este momento, que este momento, Senhor, venha tocar na vida de cada um que está participando ao vivo e também daqueles que depois vão estar participando em algum momento. Venha, Senhor, tocar nos corações, venha trazer paz, venha, Senhor, abrir o entendimento para a Tua palavra que vai ser pregada agora. E abençoa o pastor Dirceu, meu marido, Senhor, que vai trazer a mensagem agora. Ilumina, Senhor, e enche do Teu Espírito Santo neste momento, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Se você tem uma Bíblia, se você quiser anotar, anote as mensagens. Eu tenho percebido, até mostrei para a pastora, que tem muitos irmãos que compartilharam a mensagem hoje de manhã, colocando ali os itens da mensagem, né? Eu achei assim muito bonito eles fazerem isso. Isso mostra que a palavra de Deus, ela tem falado aos corações. Verdade. E eu espero que nesta noite o Espírito Santo de Deus venha falar no teu coração, venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. O tema desta mensagem é liberdade de Cristo que nos libertou. A liberdade de Cristo que nos libertou. E o primeiro texto que nós vamos ler está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo de número 1. Gálatas, capítulo 5, no verso 1, no versículo 1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Paulo escreve essa carta aos Gálatas, a igreja na Galácia. Então nós vemos aqui a preocupação do apóstolo em que as pessoas deixassem a liberdade de Cristo e transformassem essa liberdade em uma libertinagem. E Cristo nos libertou para sermos livres. Ou seja, a palavra de Deus diz aqui, para permanecer firme e não sujeitar, ou seja, não assumir o velho homem que foi derrubado, o escravo homem que foi derrubado. A escravidão, o jugo, é a coisa mais triste que o homem pode ter na vida. E nós podemos dizer que através desse texto, Jesus Cristo, ele trouxe a libertação para nossas vidas. E eu quero que você, nesta noite, olhe para dentro de si e veja o quanto Jesus padeceu para que você fosse livre e abençoado. A palavra de Deus fala assim, nesse texto que lemos, fala assim: firmes na liberdade. Aquilo que você conquistou, aquilo que você recebeu, você não é mais escravo do pecado. Agora você se tornou um servo de Deus. Então você precisa estar firme na liberdade. Interessante, sem vacilar. Sem vacilar.
e fortalecido. Glória a Deus. Como que nós podemos nos fortalecer? Através da palavra, através da oração. Sim. Nós só temos duas coisas que podem nos fortalecer: comprometimento com a palavra de Deus e comprometimento em compartilhar as nossas necessidades com Cristo Jesus. Através do quê? Através da oração. Nós precisamos estar na palavra, precisamos estar em oração. O apóstolo São Paulo, ainda na carta de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13, porque nós lemos o versículo 1, agora eu quero ler com vocês o versículo 13 ao 15, mas preste atenção, o que a palavra de Deus diz? Ele diz assim, Paulo diz assim, ó: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Você foi chamado para não andar mais na escravidão. Você foi chamado para ser livre. Todavia, não useis da liberdade como desculpas para vos franquear a carne, ou seja, dar lado à vontade da carne, o desejo da carne, a concupiscência, o pecado. Então, franquear a carne. Antes, sede servos uns para com os outros. Entendeu? Ninguém está acima de ninguém. Paulo, ele coloca todas as pessoas no mesmo nível. Né? Sede servos uns para com os outros, mediante o amor. Mediante o amor. No verso 14 diz assim: pois toda a lei se resume num só mandamento. Toda a lei se resume num só mandamento, a saber, tem 2 pontos aí, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis, né? Esse mordeis aí tem um significado. Se mordeis ou devorais uns aos outros, a raiva. O que é o cachorro? O cachorro louco morde por quê? Porque Porque está com raiva. Está doente. Está doente, está com raiva. Então, não mordeis. Olha, eu estou lendo para vocês aqui na King James, a Bíblia King James. Então, ela é assim uma tradução do hebraico, do aramaico, para o português. Tá? Então, observa e analisa bem. Paulo fala assim aqui, mas com todas as letras. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, está chamando de raivoso. A pessoa raivosa. Cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Ou seja, você vai destruir a pessoa e também você vai ser destruído. Está entendendo, amados? Viver no Espírito, não na carne. Quando você vive no Espírito, você deixa esse, entre parênteses, a raiva de lado. Quando você vive no Espírito, você está sendo dominado pelo Espírito Santo de Deus e não pela vontade da carne, a vontade humana. Hoje ele é pastor também, pastor Celso Rabisco. E quando nós trabalhávamos junto, e como a gente era cristão, então as pessoas às vezes, elas faziam certas coisas, falavam algumas coisas para nós, para deixar a gente assim meio, né, um crente meio enraivecido. Então ele virava para mim e ele falava assim, porque ele tinha muito mais tempo de conversão do que eu. Ele virava para mim e falava assim: tem hora que dá vontade de descer da cruz, mas eu não vou fazer isso para não perder a minha razão. Tá vendo, irmãos? Sabe o que é isso? A gente vai aprendendo, né? Com as pessoas.
a gente vai vendo e vai aprendendo a ter o quê? Domínio próprio. Ter domínio próprio. E o Senhor quer que você tenha domínio próprio. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus e você consegue. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você está dominado pelo Espírito Santo. O verso 16 diz assim: portanto, vos afirmo, Paulo falando, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. E acabei de falar, quando você vive no Espírito, de forma alguma você vai fazer a vontade da carne. Ficar enraivecido, com raiva, querendo bater em alguém, né? Nós não somos mais desse mundo aqui. O nosso mundo é outro, é de paz, é de alegria, é de mansidão, é de domínio próprio. O Espírito Santo está em mim e está em você, para que nós possamos servir a Ele com a liberdade que Ele nos libertou. Vamos olhar para o apóstolo Pedro. Ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 15 e 16, na sua primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 15 e 16, diz assim a palavra: porque a vontade de Deus é que praticamos o bem. A vontade de Deus é que praticamos o bem. Praticar o bem. Caleis a ignorância dos insensatos. Praticar o bem é um tapa na cara daquele insensato. O que é o insensato? A ignorância é a falta de conhecimento. O insensato é o insano, o anormal, o desequilibrado. A pessoa está desequilibrada. Ela está fora da vontade de Deus. Ela está na ignorância, porque ela está sem conhecimento da palavra de Deus. O insensato, o insano, o desequilibrado. Versículo 16 diz assim: considerando que sois livres. Considere que você é livre. Glória a Deus. Você é livre em Cristo Jesus. Considere isso. Você não está preso em nada. Satanás não tem mais poder sobre a tua vida. Aleluia. Porque se um dia você aceitou Jesus, você é templo do Espírito Santo de Deus. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal. Eu sou livre, faço o que eu quero. Isso é pretexto. Isso não é liberdade de Cristo. Você falar assim, eu sou livre, faço o que quero, não é liberdade de Cristo. Porque a palavra de Deus diz assim: não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Então você não pode usar esse pretexto, eu sou livre, faço o que eu quero. Você já não pode fazer mais o que você quer. Você foi comprado por um preço. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você não é escravo do diabo, do pecado, mas você é servo de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Você não pode usar esse termo nunca mais na sua vida. A partir de hoje você não é mais ignorante nesse texto. Verdade. Presta atenção. Eu sou livre. Posso fazer o que eu quero. Não, querido. Se você aceitou Jesus, você não pode fazer o que você quer. Você tem que viver segundo princípios da palavra de Deus. Você foi livre? Jesus Cristo te libertou para que você continue sendo livre. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos. O que é servo? Servo é aquele que está pronto para servir. Vivei como servo. Amados, ignorância,
Já falei, falta de conhecimento. Submeta-se a respeito, submeta-se e respeite toda a autoridade acima de você. Não importa se a autoridade ela é civil, militar, governo, eclesiásticos. Não importa. Você tem hierarquia nessa terra aqui. E nós temos que respeitar a hierarquia. Quando nós não respeitamos as leis, nós somos punidos. Passa no sinal vermelho com a polícia lá do lado. Você vai ver o que vai acontecer. Para seu carro num lugar que não pode parar. Eu quero você ir lá levar a sua multa e falar assim, eu sou livre, eu paro onde eu quero. Não é assim. Está entendendo? Existem regras, existe lei. Nós temos uma lei que age sobre nós, que é o quê? A palavra de Deus. Nós vivemos num país lindo, que é o Brasil. Nós temos regras no Brasil. Não temos? Foge da regra para você ver o que vai acontecer. Né? Então, não use sua liberdade em Cristo como uma desculpa para o pecado. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 29 ao 39, 1 Coríntios, uma carta que foi escrita para, não é para os corintianos não, né? O Marcão não é para os corintianos, é para a igreja de Corinto, próximo ali de Atenas, na Grécia, né? A igreja de Corinto, Paulo escreve para eles o seguinte, presta atenção. 1 Coríntios 10, 29. Não me refiro à vossa própria consciência, mas da consciência da outra pessoa. Porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Ele está fazendo uma pergunta. Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual posso dar graças a Deus? Verso 31. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, farei tudo para a glória de Deus. Tudo que você vai fazer, faça com a liberdade que Cristo te libertou. Aleluia. Dentro de princípios da palavra de Deus. E quando você faz tudo isso, faça para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E olha lá, e continua. E não vos torneis, presta atenção, verso 32. E não vos torneis motivo de tropeço, escândalo. Não seja motivo de escândalo, nem para os judeus, porque ele está falando para os gregos aqui. Ele está falando para os gregos, os irmãos lá de Corinto. Então ele está falando, ó, não seja motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos. Como nós estamos no Brasil, nós estamos incluídos. Mas aqui a palavra de Deus diz assim, ó, nem para os judeus, nem para os gregos e nem para a igreja de Deus. Então nós estamos incluídos. Sim. Nós estamos incluídos aqui. A igreja de Deus não pode ser motivo de tropeço. A nossa igreja, o cristianismo, não podemos ser motivo de tropeço. Tropeço é atrapalhar alguém a vir ao conhecimento da palavra. Nós temos que ser um estimulador da pregação do evangelho. Aquele que vai levar a palavra viva, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que levanta o homem do abismo e coloca num lugar firme. A palavra de Deus é ela, a palavra
e nós devemos honrar. Versículo de número 33. Também eu procuro agradar a todos. Paulo está falando. Eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis. Aí Paulo, ele dá assim uma maquiadinha ali, né? Ele dá uma maquiadinha aí, né? Ele fala assim, olha, nós temos que viver bem com todos, viu? Não importa se a pessoa ela errou, ela pode consertar a sua vida. Ela não está condenada porque ela errou para o resto da vida dela. Nós sabemos disso, porque Deus é amor e Ele perdoa os nossos pecados. Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis. Esse versículo, irmãos, é uma atacada isso daí. É uma atacada de Paulo. Que coisa maravilhosa. Eu procuro agradar a todos, e de todas as maneiras possíveis. Porquanto, olha lá, não estou em busca do meu próprio bem. Eu quero viver bem com todos, estar de bem com todos, mas eu não estou buscando o meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam o quê? Salvos. Qual é o alvo de Paulo? A salvação. É fazer com que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da palavra de Deus. A salvação em Cristo Jesus. Não há salvação fora de Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai a não ser por mim. Você quer ter vida eterna na sua vida? Você quer ser salvo? O caminho é Jesus. Aleluia. Nenhum dos apóstolos, que tinham 12, Matias foi eleito no lugar de Judas, mas ficou 12, depois veio Paulo, 13. Nenhum dos apóstolos pode fazer nada por você hoje com respeito à salvação. Eles fizeram no passado. Eles tiveram a oportunidade de pregar no passado, de convencer através do Espírito Santo que a humanidade precisa da salvação. Hoje nós estamos aqui, estou aqui com a minha esposa, levando essa palavra para você. Eu não sei quantas pessoas vão estar assistindo, ouvindo, mas eu quero dizer para você, não existe vida eterna sem Cristo Jesus. E o primeiro passo que você tem que dar é se arrepender dos seus pecados. Aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Para que o teu nome seja escrito no livro da vida. E o teu nome sendo escrito no livro da vida, quando um dia nós partirmos dessa terra, seja pelo arrebatamento da igreja, ou seja através de um chamado de Deus, né? Não importa como, quando você chegar lá, o teu nome vai estar registrado. E ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Mas nós temos que tomar cuidado, viu, pastor? Eu sei. O inimigo, ele não está morto. Ele ainda não foi lançado na fogueira, no lago de fogo. Ele está vivo e bem vivo. Ele é o articulador. O inimigo, o que ele mais quer é fazer com que a humanidade perca a salvação. É fazer com que a humanidade perca a fé. É fazer com que a humanidade acredite que Deus não existe. É fazer com que a humanidade diz que Cristo já foi, é o passado. Nós estamos agora no futuro. É fazer que o povo desacredite da palavra de Deus.
Essa é a função do inimigo. Então nós temos que tomar muito cuidado com a perversidade, presta atenção, com a perversidade do inimigo. E ele pode usar pessoas para fazer com que você desanime na sua fé, na sua carreira de fé. Foi difícil você chegar aos pés de Jesus. Muitas pessoas choraram por você. Gastaram tempos de oração para estar na presença de Deus, para que você fosse abençoado, para que você chegasse naquele momento de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você vai jogar fora tudo isso, porque alguém acha isso ou aquilo, ou porque alguém fez alguma coisa para você. O que é mais importante na tua vida? A salvação ou essa vida aqui? Essa vida passa. Hoje, no último pilar que nós pregamos aqui na escola dominical, nós falamos que caixão não tem gaveta. Quando você for embora dessa terra, você não vai levar nada. Nem a roupa mais bonita que você tem. Nem o ouro que você tem. Se você tem ouro no dente, você não vai levar. Vai ficar tudo aí. Está entendendo, meu querido? Nós temos que tomar muito cuidado com a perversidade do inimigo. Satanás, ele é o facilitador. Ele vai facilitar situações para derrubar você. E se você não estiver alinhado com Cristo Jesus, você pode ser uma vítima do diabo. Amém? Vamos lá, ó. Provérbios no capítulo 6, no versículo de número 12. Eu vou ler alguns textos aqui. Presta atenção. Na sequência, Provérbios 6, 12. Hoje eu falei muito a respeito de Salomão. Sim. E eu estou apaixonado por Provérbios. Sim. Quanto mais eu leio Provérbios, mais eu quero ler. Diz assim, ó. O caráter do perverso é maligno. O caráter do perverso é maligno. Caminha de um lado para o outro murmurando atrocidades. Lê de novo, presta atenção. O caráter do perverso é maligno, ele caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidade. Verso 13, comunica-se sorrateiramente. Comunica sorrateiramente com os olhos, ó. Ali, ó. Com os olhos. Arrasta os pés e faz sinais com os dedos, ó fulano lá, ó. Né? Você vê como que o inimigo, ele trabalha, queridos? Triste. É triste, não é? Triste. Verso 14 diz, em seu coração habita o engano. Em seu coração habita o engano. Perdi aqui. Achei. Todo o tempo planeja o mal. Em seu coração habita o engano, todo o tempo ele está planejando fazer mal para alguém. Anda semeando, sabe o que? Perversidades e discórdias. Você está perguntando aí, pastor, como é que você acha essas coisas na Bíblia? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, lendo a palavra, estudando a Bíblia. Comece a ler, comece a estudar a palavra de Deus, né? Anda semeando perversidade e discórdias. Por essa razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. Devido a pessoa ser assim, ó, dessa forma, não ser servo, e o coração da pessoa está ligado ao inimigo, e está sendo usado pelo inimigo para desfazer as obras de Deus, essa pessoa está aqui escrito, por essa razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação
coração. Verso 16. Há 6 atitudes que o Senhor odeia. 7 atitudes que ele detesta. Presta atenção. Verso 17. Olhos arrogantes. Olhos arrogantes. Língua mentirosa. Mãos que derrama sangue do inocente. Coração que maquina planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A 7ª. Ai, a testemunha falsa que espalha difamações. E aquele que provoca contenda entre irmãos. Verso 20. Presta atenção. É Salomão que está falando, viu? Não é o pastor aqui. Salomão. Olha o que ele fala aqui. De tudo isso, ele fala assim para você. Você vai lembrar da mensagem de ontem. Filho meu, obedece à orientação de seu pai. Filho meu, obedece à orientação de teu pai. E não abandones o ensino da tua mãe. Não abandones o ensino da tua mãe. As pessoas, presta atenção, isso é influência, pastor. Com certeza. A influência é uma malignidade. Tem influência boa, mas tem influência ruim. A influência má é maligna, já está falando má, é maligna. E ela pode destruir a pessoa. As pessoas se deixam influenciar fácil. Amiguinho, está aqui, amizade. Dependendo da amizade, a palavra de Deus fala assim, passa longe. Pelo que aparenta o externo. As pessoas se deixam influenciar fácil pelo que aparenta o externo, de tudo e de todos. A pessoa vive de aparência e você acha que ela já é uma influência boa para você. Mas eu quero falar uma coisa para você. Tem 2 textos aqui que fui eu que escrevi. Presta atenção. A igreja ociosa na fé. Sabe o que é a igreja ociosa na fé? A igreja que não ora. O que é a igreja que não ora? É o grupo? Não. É você. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Ela é a igreja. Nós somos a igreja. Nós formamos a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Mas a igreja que não ora, a igreja ociosa na fé, ela não tem energia. Estou falando de energia elétrica, de força física. A pessoa pode ir na academia, ter tudo físico e tudo em cima ali, ó. O que adianta? Mas não tem nada de Deus. Não adianta nada. A igreja ociosa na fé, sem energia, é sem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. É desanimada. A pessoa fica desanimada. A pessoa fica fraca. Não serve para influenciar as pessoas do mundo e levar ao conhecimento do Senhor. Ela não serve. Ela não tem nada para dar. O que você vai dar? O que você tem para dar? Aquele que ora, que busca Deus, que está na palavra de Deus, está servindo o Senhor, você é vaso de bênção. Glória a Deus. É o vaso do Senhor. Estou falando pelo Espírito Santo de Deus para a sua vida. Nossa maior influência é o Espírito Santo. Nós somos influenciados pelo Espírito Santo. Ele nos dirige, que Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele nos dirige, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso conselheiro,
Ele é o Consolador. Está 24 horas à nossa disposição, à sua disposição. Verdade. Você acredita nisso? Você crê nisso? Pois acredite, que o Espírito Santo que está falando com você, ele está aqui, mandando trazer essa palavra para você. E é hora de você colocar Ezequias, o rei Ezequias. O profeta foi lá e falou para ele assim, ó, coloca a tua vida em ordem, Deus vai te levar. A palavra de Deus diz que Deus acrescentou 15 anos na vida dele, mas se não tivesse acrescentado, ele não tivesse se preparado, ele não iria subir. Verdade. Até quando Deus vai dar oportunidade para você? A oportunidade é sua e você não pode perder. Toda influência boa sempre virá de alguém melhor que você. Nunca pior. Essa é minha, viu? A primeira e a última é minha. Toda influência boa sempre virá de alguém melhor que você. Nunca pior. Se você quiser tirar conselho com alguém pior que você vai chegar lá onde? Lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. Olha para Jesus. Irmãos, Jesus Cristo, ele nos libertou para sermos livres. A liberdade de Cristo que nos libertou. Você é livre. Não caia na conversa do inimigo. Olha o que está acontecendo. Onde está Deus? Cadê Deus? Amados, eu estou preparando uma mensagem, que é para a semana que vem, falando sobre Israel. É um texto da palavra de Deus, eu não vou pregar aqui de novo, né? Não vou pregar de novo aqui. Mas vocês, no final de semana que vem, se nós não voltarmos ainda, vamos estar aqui. Eu quero trazer essa palavra para você. Você sabe que o povo de Israel sofreu, foi preso na Babilônia, foi para o Egito, foi para a Babilônia, ficou na Babilônia, foi dominado pelos romanos, foi dominado pelos gregos. O templo que foi construído, que nós pregamos hoje aqui de manhã, falando desse templo, o templo foi destruído, e Jesus falou que aquele templo ia ser destruído, por causa do quê? Por causa do pecado, da desobediência. O que mais o inimigo quer é colocar contenda na vida das pessoas, para ela poder cair e não se levantar mais. Mas Deus, ele é rico em misericórdia. Aleluia. E ele te dá a promessa para você. Não importa qual é a sua situação, como você está, eu quero que você acredite no Senhor. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero que você seja abençoado. Antes de nós passarmos para a ceia, eu quero que você seja abençoado. Que você coloca a mão no teu coração, e eu quero estar orando em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode fazer isso? Coloca a mão no teu coração. Eterno e maravilhoso Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo, o qual agora nós estamos na tua presença, orando por essas vidas que estão ligadas aqui, Senhor, que estão conectados, e aqueles que vão depois conectar, vão estar assistindo. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha colocar as mãos de uma forma toda especial. Que haja conserto nesta noite, que haja arrependimento, que haja entrega de vidas. Aqueles que ainda não te aceitaram como seu único e suficiente Salvador, que venha ao conhecimento da tua palavra, através desta verdade anunciada nesta noite. Coloca as tuas mãos, cura, liberta, transforma, em o nome de Jesus. Perdoa os pecados, Senhor, aqueles que ainda estão atravessados, que não tomaram as suas decisões de servir ao Senhor de coração, de alma.
Coloca as tuas mãos, Senhor. Aqueles que estão sendo enganados pelo inimigo. Mas que o Senhor possa colocar as mãos e que o teu Espírito Santo possa trazer luz, possa trazer nesta noite, Senhor, algo diferenciado nessas vidas, para que possa enxergar que não há vida sem Cristo Jesus. Coloca as tuas mãos, ó Pai, dando a tua bênção, a tua graça, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio, Glória digo amém, e você pode dizer um amém também? Amém. Glória a Deus. Eu falo pelo povo. Isso mesmo. Graças a Deus. Ouvir, né? Não dá para ouvir você falar um amém, Então, mas eles falam com aqui. certeza. Olha aqui, ó. Olha, Tem... depois eu quero ver tudo E se isso. tivesse na igreja, a igreja ia dar aquele eco maravilhoso. Glória a Deus, né? Aleluia e glória a Deus. Amém. Amados, nós vamos participar da ceia. Você tem aí o seu pãozinho, e eu quero que você abre assim a sua Bíblia. Abre sua Bíblia. Você abre o seu copinho, você vai pegar o pãozinho que está aqui, e você vai abrir, já deixa aberto o seu suco. Aqui, ó, copinho de suco, é facinho de abrir, está aqui o copinho. Nós vamos estar participando da ceia do Senhor. É bíblico, isso é bíblico, pastor? É bíblico. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo, ele fala assim: examinai, pois, o homem a si mesmo, então coma desse pão, beba desse cálice. Esse cálice, o pão e o cálice, o suco da videira e o pão, que está o suco da videira. O pão representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. Jesus estava com os seus discípulos na última ceia que esteve junto com eles, e Jesus partiu o pão. Os discípulos não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas Jesus fez uma demonstração do que iria acontecer, que estava prestes a acontecer. Ali Jesus pega o pão e ele partiu e disse: este pão é o meu corpo, que é partido para vocês. Ele quis dizer assim, ó, tá vendo esse pedaço de pão aqui, esse pão aqui? Esse pão aqui é meu corpo, que ele vai ser partido, e vocês vão comer esse pão. O que ele quis dizer com isso, amados? Quer dizer o seguinte, que quando nós comemos do pão, nós passamos a ter a vida que Jesus tinha. Como assim? O pão representa o corpo de Cristo. O pão representa o corpo. Então, se eu como o pão, o corpo de Cristo está dentro de mim. E quando eu tomo o suco da videira, o suco de uva, está aqui o suco de uva, o sangue de Jesus está dentro de mim. Jesus falou assim: tomai e comei dele todos. Irmão, o pão não é para ficar na boca, esperar derreter. Não. O pão é para comer. Ele disse assim: tomai e comei dele todo. Ele não falou assim: põe na boca, deixa na língua, espera derreter. Não, mandou comer. Você come o pão. Aquele que come desse pão e bebe desse cálice tem parte comigo. Jesus disse isso. Por isso nós participamos da ceia. Aí, tomai e comei dele todo. Depois ele pega o suco da videira, e também dá aos discípulos e fala assim: este é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova aliança. Por que o sangue da nova aliança? Porque na velha aliança, devido ao pecado da humanidade, era necessário sacrificar animais, pomba, ovelha, cordeiro. Não podia ter doença nenhuma, nenhum desses animais. Nem defeito. E nem defeito. Então, era feito dessa forma. A partir de Cristo, quando Cristo morre na cruz, a partir daí não resta mais sacrifício. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Por isso que quando João Batista vê Jesus se aproximando, ele disse assim para aquele povo que estava sendo batizado ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo não foi um elogio
que foi uma sentença de morte. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não existe tirar o pecado sem morte. Jesus morreu na cruz, entregou a sua vida para que nós sejamos salvos. Então nós participamos do pão e do suco da videira. Está aqui o pão e o suco da videira. Nós participamos. E Paulo fala assim, olha, cada um deve examinar. Se alguém tem fome, come na sua casa. A ceia não é para matar fome. A ceia é para lembrarmos do sacrifício que Jesus fez. Não é para matar fome. É para trazer a lembrança aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. O que ele fez? Ele morreu. Ele morreu. Na sexta-feira, ele é morto e ele é sepultado. No domingo de manhã, bem de madrugada, Jesus já não estava mais no sepulcro, porque ele ressuscitou dos mortos. Nós lembramos da morte, mas também lembramos do quê? Da ressurreição. Né? Ninguém gosta de lembrar da morte, mas nós temos que lembrar, devido ao sacrifício que foi feito. Mas ele, no terceiro dia, no domingo de madrugada, Jesus já não estava mais na sepultura, porque ele ressuscitou. Glória a Deus. E permaneceu ainda por volta de 40 dias ali. Depois subiu aos céus. Quando ele sobe aos céus, já não tinha mais 12, tinha mais de 500 pessoas que viu Jesus subindo aos céus. Aleluia. Está entendendo, meu querido? Jesus ressuscitou dentre os mortos para garantir a nós a nossa salvação. Eu quero que você pegue seu pedacinho de pão, nós vamos estar consagrando. Eterno, maravilhoso Deus, aqui em nossas mãos estão esse pedaço de pão que os teus filhos estão segurando neste momento. Nós viemos e pedir a consagração neste momento desse pedaço de pão, desse pão que está na mão dos teus filhos, dos quais vamos participar agora. Pai, eu quero a tua bênção, a tua graça. Aqueles que estão participando desse pedaço de pão, está tendo parte contigo, em o nome de Jesus, que sejam abençoados. Amém. Amém. Podeis comer. Após ter partido o pão e dado aos discípulos, Jesus ele toma o cálice e disse: este é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue da nova aliança. E ele dá aos discípulos e todos eles participam de igual modo. O sangue de Jesus que nos liberta de todo mal, que nos traz a liberdade. Consagra, Senhor, esse fruto da videira que está na mão dos teus filhos e que estarão participando agora, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis beber. Glória a Deus. Graças a Deus. Participamos assim de mais uma ceia. Eu quero convidar você, Glória a Deus. assim que nós terminarmos esse culto online, eu convido você para dobrar o seu joelho, nem que for 10 minutinhos, aí na tua casa, antes de você comer qualquer alimento, você dobra o seu joelho, entra na presença de Deus, Aleluia. deixa Deus falar mais com Glória a você, Deus. o Espírito Santo ele vai falar com você, Aleluia. amém? Nós vamos passar para outra parte. Hoje é a ceia, o primeiro domingo do mês, Isso. né? A ceia. E nós temos aqui os aniversariantes do mês. Eu vou falar o nome aqui e você vai escrevendo aí, parabéns, parabéns, viu? Tá bom? Olha lá. Sérgio Andrade Feliciano,
Aline Gonçalves, Clemência Brito, Thaís Melo Passos, Dulce Franco de Oliveira, Terezinha Dantas de Campos, Rosilei Ferreira de Souza, Noêmia Rosana Castilho, é do mês, tá? Carlos Alberto da Silva, Stephanie Barroca Costa, Francisco Aparecido Miller, é o Chicão. Ana Meire de Araújo Lins Stahl, Maria das Dores de Souza Dias, Tatiane Passos Roncaglio, Geni Sebastiana de Souza, Olavo Rodrigues Barbosa, Mateus da Silva, Maria Aparecida Raik Miller, irmã Maria Miller, Marli de Fátima Lima, Vitor Hugo da Silva Souza, Wagner Francisco, Cleonice Azevedo de Sá, Elizabeth Rezende Facione Vicelli, Eu? Alessia Leônia da Silva Lem. São essas os nossos irmãos em Cristo que no mês de julho estão completando mais um ano, e eu quero orar por você. Deus Pai, em nome de Jesus, estamos com essa lista aqui dos aniversariantes desse mês de julho. Senhor, eu coloco as minhas mãos, e como já citei os nomes, eu peço, Senhor, a tua bênção, a tua graça sobre eles. Acrescenta sobre a vida deles saúde, paz, alegria, que sejam prósperos no Senhor, e a tua bênção sejam derramadas sobre cada um deles, em o nome de Jesus. E também tomo a oportunidade de orar, Senhor, para todos os dizimistas da igreja, todos aqueles que são dizimistas, que são ofertantes, que sejam abençoados, que continuem com a fidelidade em Ti, Senhor, trazendo seus dízimos e as suas ofertas, que sejam abençoados em o nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Graças a Deus. Eu não sei se está faltando alguma coisa. Tá aqui a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel. E nós vamos orar para o nosso país. Sim. E para que haja paz em Israel. Sim. Amém? Amado, se você entrar no mapa, né, no Google, dá para ver muito bem, você vai ver o que é Israel. Israel, eu não lembro os números quebrados, mas dá um pouquinho mais de 500 quilômetros, 500 quilômetros de extensão. 500 quilômetros de extensão, vai mais ou menos, daqui em Goiás, mais ou menos, ou daqui até um pouco antes de Belo Horizonte. 500 metros, 500 quilômetros, 500 quilômetros. 500 quilômetros, não é 500 metros, desculpa. 500 quilômetros de extensão, por mais ou menos uns 120 quilômetros de largura. É um país pequeno. Qualquer estado nosso aqui, estado aqui no Brasil, é maior que Israel. Só que, quando você vai para o norte, você tem a Síria. Você tem os árabes. Você tem do outro lado a Jordânia. Você tem o Egito. Está tudo fechado. Israel está ali, naquele pequeno espaço de terra. E você vê a diferença de Israel. Por que você vê a diferença? Porque é uma nação abençoada por Deus. Poderia ser muito mais, né? Mas é uma nação abençoada por Deus. Mas por que nós somos brasileiros e temos que orar para Israel? Porque nós cremos na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós, como servos de Deus, nós temos que orar pela paz de Israel. Nós oramos por Israel.
também oramos pelo nosso país, amamos o nosso país. Mas o país que nós vamos morar não é nem esse e nem esse. Deus preparou um lugar especial para nós. Está entendendo? Deus preparou um lugar. Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas vou preparar lugar, porque aonde eu estiver, estejais vós também. Então, a nossa morada não é aqui. Nós vamos estar com Jesus. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós obedecemos a palavra de Deus. Oramos por Israel e oramos pelo nosso país. Amém? Vamos orar? Estende suas mãos aí. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui está, Senhor, essa nação. Nação que foi escolhida como seu povo, que é Israel. Que representa a igreja hoje. Que representa o novo Israel. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Senhor, venha colocar as tuas mãos, abençoar aquela nação, livra, guarda de todo mal. Quantos inimigos tem ali, Senhor, querendo entrar, principalmente faixa de Gaza, Senhor, que manda bomba de tudo e qualquer forma naquele país, mas nós sabemos que o Senhor é que protege essa nação, e pedimos, Pai, em nome de Jesus, que continue protegendo essa nação, em nome de Jesus, e também o nosso país. Aleluia. Senhor, pela situação que está se passando hoje, Senhor, venha colocar as tuas mãos. Eu repreendo em nome de Jesus todo este mal que está assolando o país. Nós estamos, Senhor, orando, buscando de Ti, para que tudo isso possa vir acabar, passar, e a nossa nação possa crescer e ser uma nação abençoada, um povo abençoado, um povo ordeiro, Senhor. Senhor, retira tudo aquilo que é de mal, que está sobre essa nação, e eu repreendo em nome de Jesus, para que haja cura, libertação, Pai, que haja paz sobre essa terra chamada Brasil, em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. 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 Graças a Deus. Glória a Deus. Fala alguma coisa para terminar. Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã. Estamos muito felizes nesse momento que participamos da ceia. E eu quero falar para vocês, querido, enquanto o pastor estava pregando aqui, não vou pregar outra vez, tá bom, pastor? Tá bom. Eu estava pensando no arrebatamento e a igreja vai ser tirada. Muitas pessoas não estão vencendo porque não está frequentando igreja e acaba se perdendo aí. Imagina, querido, quando a igreja for retirada da face da terra. Então eu acho assim, é um tempo propício de você prestar atenção na palavra de Deus, dar valor na igreja. Daqui uns dias, se Deus quiser, nós vamos voltar, eu creio, no tempo de Deus, nós vamos voltar com segurança. Então, e a gente observa que as pessoas, pela falta de culto presencial, dá uma esfriada. Imagine, querido, quando a igreja for tirada da face da terra. Ou se ela for perseguida. Ou se for perseguida. Né? Então, se a igreja for perseguida. É uma preocupação. Como que você vai ficar? Né? Você tem que estar firme, querido. Você tem que ouvir a palavra. Esses dias eu trouxe uma palavra, o pastor prega, eu prego. E deu certo que foi um dia que eu preguei, uma pessoa falou: pastor, eu já ouvi 2, 3 vezes a mensagem, eu quero escutar para mim, prestar atenção no que está sendo falado, colocar em prática. É um alerta que a sua pastora está dando, querido. É bem assim direto, qual é o seu comportamento? Você continua orando, você continua lendo a Bíblia? Se não, querido, você tem que ir lá, tem que buscar a sua vida espiritual. Firme e forte. É um conselho que eu te dou em nome de Jesus. E participando do culto online, né? Exatamente. Porque você queira ou não queira, você está recebendo a palavra de Deus aí. Isso. Né? E tem muitos cultos online, que é uma bênção, irmãos. Mas está tendo uns cultos online aí, não é nem culto, umas revelações que você precisa tomar cuidado. Viu? Toma muito cuidado. Porque as pessoas usam de má fé. Você escreve seu nome, põe seu telefone,
ele sabe seu WhatsApp, sabe seu Face, sabe tudo. Ele descobre tudo sobre sua vida. Depois ele fica revelando aí, né, nas reuniões de oração online que ele faz. Então você precisa tomar cuidado, você tem que ser inteligente, ser esperto. Sim, né? isso. Nós temos o culto online, povo de Engenheiro Coelho, tem muita gente, pessoas, irmãos de Limeira que assistem, de Araras também que assistem, da Espanha, irmãos, tem pessoas da Espanha, de Portugal, tem pessoas que assistem o nosso culto, dos Estados Unidos, tem pessoas que assistem o nosso culto, e nós recebemos aqui, olha, eu estou aqui na Espanha, irmã Franciele está com a família lá, e ela participa do culto lá. Ela falou, olha, para mim foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu estou tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Você vê como que as coisas são, amados? Nem tudo é perdido, não. Então, nós estamos aqui, vamos valorizar aquilo que é nosso. Amém? É como se fosse um teste, irmãos. É como se fosse um teste. Houve aí um contratempo com a forma tradicional da igreja. Então, nós devemos prestar atenção, entendeu? Vamos ficar firmes aí em nome de Jesus. Amado, se eu for falar o nome aqui, eu fico mais 10 minutos Não aqui. pode, bem. É muita gente, Glória graças a Deus, glória que mandou a Deus. amém, parabéns, Aleluia. felicidades. E olha, e tudo de bom, né? Glória a Deus. Quarta-feira nós vamos estar aqui novamente. Em nome de Jesus. Para trazer para você a palavra de Deus, a mensagem ao teu coração. Faça isso, irmãos. Terminando aqui, vai para a oração, alguns minutos lá de oração, lê a palavra de Deus, o Espírito Santo vai confirmar essa palavra no teu coração hoje. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, queridos. Boa noite, amados. Deus abençoe.